The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia a todos, testando o áudio. Só um minutinho, por gentileza. Estamos dando início ao seminário online. Só um minuto, por gentileza. Muito bem, muito bem-vindo a todos. Meu nome é Carlos Vieira e gostaria de dar as boas-vindas aos participantes do seminário online dessa manhã. A apresentação de hoje, intitulada Métodos e Medidas da Atividade de Água, ela tem cerca de 45 minutos e nós vamos dedicar mais 15 minutos para perguntas e respostas ao final da apresentação. Então, aos participantes, por favor, envie as suas perguntas a qualquer momento durante a apresentação. Nós vamos coletá-las e elas serão respondidas ao final da apresentação. E caso não haja tempo, nós vamos responder por e-mail e postar também no website da Metter. Durante essa apresentação, na verdade, a partir de agora, já é possível baixar uma cópia em PDF da apresentação. Basta você clicar na sua opção na ferramenta GoToMeeting, tem uma opção chamada Handouts. Então, é só clicar ali que você já vai baixar o PDF. O seminário de hoje ele está sendo transmitido de São José dos Campos, interior de São Paulo. Nós temos quase 500 inscritos, né, no seminário de hoje. Temos um grupo acima da média. E esses inscritos representam mais de 200 municípios de todo o Brasil. Inclusive, hoje nós temos a participação de um colega da cidade de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, com a gente. Então, é um prazer ter cada um de vocês participando do seminário. São muitos municípios representados, temos com certeza participantes de São Paulo, Rio, Curitiba, Fortaleza e de pequenas cidades ao redor do Brasil. São professores, pesquisadores, engenheiros de produção, gerentes de qualidade, entre outros profissionais, tanto da indústria quanto de centros de pesquisa. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria de, então, apresentar a nossa palestrante dessa manhã. Nós vamos ouvir a apresentação da Tânia Shibata. A Tânia é farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduada na área de antibióticos pela Universidade Tohoku, em Sendai, no Japão, e com mestrado em alimentos pela Universidade Estadual de Londrina. Então, Tânia, seja bem-vinda à apresentação dessa manhã e o tempo é seu. Bom dia a todos. Carlos, obrigada pela apresentação e bem-vindos a todos os participantes deste seminário. Eu coloquei uma foto do IP Rosa, que é um IP que fica aqui na frente da minha casa, eu estou em home office. Então, essa apresentação está sendo feita numa triangulação. Não estou no escritório porque nós estamos tomando os cuidados em relação ao coronavírus. Então, agradeço imensamente a vocês que estão participando e quis trazer um pouco de flor, um pouco de cor para o dia de vocês, já que a gente só está escutando notícias ruins. Mas espero que as flores alegrem e que o seminário traga um pouco de
novos conhecimentos ou aprimorem o conhecimento em relação aos princípios de medidas de atividade de água. Então, o nosso seminário hoje são métodos e princípios de medida de atividade de água. Atividade de água. Desculpa a interrupção. Você sempre traz cores e alegria para a gente, mas a gente não está vendo o IP que você mencionou. Eu não sei se era agora que você ia mostrar. Olha, não entrou o meu slide? Vocês estão vendo o meu slide? Não. Nós vemos o teu logo, o logo da Metter. Nenhum outro slide, que eu já mudei 2 vezes. Não. Só Nossa, o logo da Metter. Deixa eu ver. Métodos e princípios de medida de atividade de água. Agora sim, nós vemos um lindo... Então vamos começar de novo. Muito obrigado. Então esse é o IP aqui de frente de casa e estou mandando flores para todo mundo. Ok? Então vamos ao nosso seminário de hoje, que são os métodos e princípios de medida de atividade de água. A atividade de água é um parâmetro, como parâmetro de estudo muito recente. Só na década de 60, de 1960, é que surgiram publicações com o termo atividade de água. Mas a humanidade sabe controlar a atividade de água já historicamente, biblicamente. Tem-se citações de você fazer salgas para reduzir a água e preservar o alimento, quando você não tinha metodologias ou condições de refrigeração doméstica. Você fazer compotas, desidratar o seu produto, tudo são princípios, são métodos de redução da atividade de água para preservação do alimento. Só que hoje em dia nós temos mais tecnologia, temos equipamentos que fazem a medida da atividade de água. Aqui eu listei alguns parâmetros, alguns princípios de medida que nós vamos falar, não aprofundadamente, porque são vários princípios. Vou falar um pouco de cada um para se ter ideia de como se mede a atividade de água. Tá? Então, higrômetros com polímeros ou capilar é o mais antigo, mais conhecido, através da depressão do ponto de congelamento, equilíbrio isopiéstico. Aí já vem um pouco mais de tecnologia, higrômetros eletrônicos, espectrofotômetro de infravermelho, sensor por ponto de orvalho e a laser. São os princípios de medição que nós temos. Então, primeiramente, vou falar do higrômetro capilar. Os higrômetros capilares, eles são usados principalmente, hoje em dia, para você medir a umidade relativa do ar. Esses higrômetros, eles eram antes ou com cabelo humano ou com cabelo do rabo, o pelo do rabo do cavalo. Certo? Hoje em dia tem-se os polímeros sintéticos. Esses polímeros, eles funcionam da seguinte forma: quando aumenta a umidade do ar, ou a umidade que está em contato com esses polímeros, ele altera o comprimento em até 2,5%. Então, é uma alteração no comprimento do capilar, e essa alteração é mecanicamente medida, transformando-se em um número. Então, aí você tem o higrômetro capilar.
a gente sente isso no cabelo, né? O dia que está com a umidade relativa mais alta, o cabelo fica mais expandido, e quando está com a umidade relativa mais baixa, o cabelo fica mais comportadinho. Então, partindo deste princípio, verificando isso, fez-se equipamentos para medir a umidade relativa do ar, e a umidade relativa do ar dividido por 100 é a atividade de água. A gente tem bastante seminários com o fundamento de atividade de água. Então, para quem quiser a parte de equação e como se faz o cálculo da atividade de água, nós temos os seminários. Estou mostrando aqui os equipamentos e os princípios de medida. Tá? Mas, então, os higrômetros medem a umidade relativa do ar, que dividido por 100 é a atividade de água. Um outro higrômetro que nós temos, mas também ele não é muito utilizado, é por depressão do ponto de orvalho. Então, se eu tenho a água, ela tem tantos graus Celsius, 0 graus Celsius, ela congela. Se eu começo a adicionar solutos, eu faço com que diminua a temperatura em que vai ocorrer o congelamento. E a partir deste princípio de depressão do ponto de orvalho é que o aparelho mede a atividade de água. Tá? Então, quanto mais solutos eu tenho, eu vou fazendo uma maior depressão do ponto de orvalho. Isso na teoria. Na prática, fica devendo um pouco, porque se o produto tem muita gordura, a gordura influencia, porque começa a solidificar antes, e aí o sensor que sente a solidificação, ao invés de sentir a solidificação da água, sente a solidificação da gordura, então não é um método muito preciso. Mas ele foi bastante utilizado para medida de atividade de água de produtos lácteos ou de leite, para verificar, o meu leite está adulterado ou não, mas isso já tem muito tempo, já não é tão utilizado assim. Um outro princípio, também bastante utilizado nas universidades, é o equilíbrio isopiéstico. O que é isso? É você ter uma câmara ou um dessecador que sejam hermeticamente fechados, em que você coloca a sua amostra dentro do dessecador ou da cabine, contendo uma solução saturada. E aí você pesa a sua amostra antes de coloca a sua amostra e ele vai entrar em equilíbrio. Deixa eu colocar em ordem aqui. Por exemplo, se eu quero medir a atividade de água da minha amostra, que é uma geleia, eu sei que a geleia não vai ter uma atividade de água super baixa, 0,200, 0,300. Então, eu vou procurar soluções saturadas que tenham a atividade de água, que confiram a atividade de água próxima do que eu imagino que seja a atividade de água da minha geleia. Então, tem uma tabela aqui. Essa tabela é de um artigo da Denise Jardim, lá do Itaú, e do Dr. Xerife, um dos maiores pesquisadores de atividade de água do mundo. Então, as soluções saturadas, por exemplo, solução saturada de NaCl, na temperatura de 15 graus Celsius, ela confere um ambiente com 0,753 de atividade de água. Essa mesma solução saturada de NaCl a 25 graus Celsius confere um ambiente com 0,751 de atividade de água. E a 37 graus Celsius, 0,748 de atividade de água. Solução saturada depende muito da temperatura, ok? Sempre guardem isso.
solução saturada é mais fácil de fazer. Você pega um monte de sal, dilui dentro da água, até formar o corpo de chão, até você saber ter certeza que está saturada, mas você tem que verificar em qual temperatura está, porque varia conforme a temperatura. Então, aqui eu peguei justamente essa tabela para exemplificar a minha geleia. Eu vou colocar a minha geleia num ambiente a 25 graus Celsius, então vou pegar uma solução saturada de NaCl, de sulfato de amônio, de cloreto de potássio, cloreto de bário e sulfato de potássio, ok? Eu vou precisar de 5 dessecadores, coloco solução saturada destes meus sais dentro dos dessecadores e peso a minha amostra. Coloco as minhas amostras dentro de os recipientes e peso a minha amostra. Então, aqui eu tenho a solução saturada, um dessecador para NaCl, um dessecador para cloreto de potássio, outro dessecador para o bário, e assim eu tenho 5 dessecadores com solução saturada. Coloco esta minha base, que é perfurada, e as minhas amostras que foram inicialmente pesadas. Tampo o dessecador, se for o caso, posso até fazer um vácuo para ir tentar um equilíbrio mais depressa, mas tenho que manter estes meus 5 dessecadores em um ambiente com a 25 graus Celsius. E aí, de tempos em tempos, eu peso a minha amostra. Se a minha amostra perdeu peso, ela está num ambiente com atividade de água baixa e ela perde o peso, significa que a atividade de água dela é maior. Se a minha amostra que está no ambiente com atividade de água mais alta, ela ganha o peso, significa que a atividade de água daquela minha amostra é menor. E aí eu vou verificar em qual atividade de água, em qual dos dessecadores, a minha amostra teve uma menor perda de peso. E aí fico sabendo mais ou menos qual é o valor da atividade de água da minha amostra. Okay? É trabalhosa, né? Demanda tempo para você conseguir descobrir qual é a atividade de água da sua amostra. E dependendo da amostra, pode até começar a mofar ali dentro e você perde o experimento. Mas foi um método bastante utilizado, eu utilizei muito quando eu fazia faculdade. E os meus experimentos eu fiz dentro de vários dessecadores. Então, é um método bastante didático para você entender e aprender o que é a atividade de água, a perda e o ganho, o equilíbrio que a sua amostra entra com a umidade relativa do ar. Agora, passando para os sensores um pouco mais modernos, com um pouco mais de tecnologia. O primeiro que eu apresento para vocês são os sensores dielétricos. Por definição teórica, a constante dielétrica é a medição da quantidade de energia potencial elétrica na forma polarizada induzida que é armazenado por um determinado volume de material com ação de um campo elétrico. Tudo muito difícil de entender teoricamente, né? Então, em palavras mais simples, o que nós temos dos sensores dielétricos eu tenho aqui um polímero higroscópico. E este polímero higroscópico, ele tem uma placa, um eletrodo poroso positivo e uma placa negativa. E os cabos elétricos que ligam esses dois eletrodos, a placa positiva na placa negativa.
Dentro do meu equipamento, em uma câmara selada, a umidade relativa do ar, que a minha amostra vai proporcionar essa umidade relativa, começa a umedecer este polímero. E a água, como ela é polar, ela passa a conduzir eletricidade e é medida essa passagem de eletricidade. Aí nós temos, então, a constante de elétrica ou a capacitância. Alguns equipamentos medem o quanto passa de eletricidade, quantos milivolts passam, se conduz pelo molhamento deste polímero. E aí transforma essa milivoltagem em atividade de água. Os nossos equipamentos, eles medem essa passagem, essa condutância ou essa permissividade dos elétrons. Alguns outros equipamentos que não são os nossos, eles medem o quanto resiste a resistência à passagem desses elétrons. Então, é tudo uma questão de patente, de equipamento, e para diferenciar um princípio do outro, um mede a permissividade e o outro mede a resistência, mas ambos medem milivoltagem, que é transformada em atividade de água. Okay. Os nossos equipamentos que medem a atividade de água por capacitância ou por constante de elétrica são o Aqualab 4T-EV. Esse é um equipamento sofisticado que tem sensor ponto de orvalho e o sensor capacitivo. Nós temos um equipamento chamado Aqualab Pré. O Aqualab Pré pode ser ou sensor ponto de orvalho ou sensor capacitivo. E o nosso equipamento, o POCKIT, que é um equipamento portátil, ele tem somente o sensor capacitivo. Os sensores dielétricos, quais são as vantagens dele? Ele tem uma exatidão de mais ou menos 0,01 de atividade de água, é uma exatidão boa, relativamente insensível aos voláteis. Você pode medir, por exemplo, um recheio de bombom alcoólico. Ou eu posso medir minha ração sofre um banho de propileno glicol, que é um preservante, é um alcoólico. Posso medir com sensores dielétricos sem nenhum problema, porque ele é insensível a essa quantidade. Não posso medir, por exemplo, álcool PA. Tá? Aí esse sensor não vai conseguir fazer a medida de atividade de água num álcool PA. Também num ácido acético, num vinagre, não dá, ok? A vantagem também é que ele mede a leitura toda a faixa de atividade de água, de 0 a 1. A desvantagem deste método é que ele necessita de uma calibração mais rigorosa, por ele ser um método secundário. E depender muito da temperatura. Sensores dielétricos dependem muito da temperatura. Então, para você fazer a medida com equipamentos, com sensores dielétricos, você precisa que o equipamento esteja muito bem ajustado à temperatura, se ele tem um sistema de condicionamento térmico da amostra, ou se ele não tem um sistema de condicionamento, o seu ambiente, o ambiente que você trabalha, tem sempre que estar com a temperatura constante. Porque se você mede num equipamento que não condiciona a sua temperatura, a temperatura da amostra, um dia você mede a 20 graus Celsius e no outro dia você mede a 25 graus Celsius, o valor da atividade de água é diferente, tá? Num sensor dielétrico, a temperatura é muito importante. E este sensor também pode sofrer esterese. O que é isso?
aquele polímero higroscópico que tem no meio do sensor, ele pode acabar acumulando água. Então, você precisa fazer com uma certa desidratação deste polímero para que ele retorne à leitura calibrada dos seus produtos. Okay? Você pode fazer essa desidratação ou com carvão ativado ou com uma sílica gel azulzinha, que você tira a saturação de água do seu sensor. Okay? Então, se você trabalha com produtos com atividade de água bastante alta, por exemplo, vou medir presunto. Presunto tem atividade de água bastante alta. Com os sensores dielétricos, você vai precisar de mais cuidados, porque o seu sensor pode sofrer uma esterese. Então, você mede 2, 3 amostras e precisa fazer uma desidratação do seu sensor, para que ele continue lendo dentro da exatidão. Ok? O próximo princípio de funcionamento é o ponto de orvalho. O ponto de orvalho significa que eu tenho, e os nossos equipamentos são ponto de orvalho em espelho resfriado. O que acontece? Os nossos equipamentos têm um espelho, um mini espelho, e esse espelho é aquecido e resfriado, 2 graus acima da temperatura que está ajustado ao seu equipamento. Por exemplo, se o meu equipamento está ajustado para fazer o condicionamento térmico da amostra a 25 graus Celsius, esse espelho é aquecido até 27 graus Celsius e resfriado até 23 graus Celsius num ciclo constante, ok? Na frente desse espelho, eu tenho um sensor óptico que vai ler o que acontece neste espelho, ou seja, formação de orvalho. No nosso equipamento também tem uma mini ventoinha muito bonitinha que serve para fazer com que a atividade de água da amostra entre em equilíbrio com a umidade relativa do ar, do espaço do bloco sensor, mais rapidamente. E tem um sensor de infravermelho que lê a temperatura da amostra. Então, o que acontece dentro da câmara fechada, hermeticamente fechada? A atividade de água da amostra entra em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Como a amostra está a 25 graus Celsius e o espelho fica aquecendo e resfriando, o que acontece é a formação de orvalho neste espelho e o sensor óptico lê a temperatura de formação deste orvalho. Para quem fez engenharia de alimentos ou engenharia química, para quem é químico, conhece uma carta psicométrica dos psicrômetros, que mede exatamente a umidade relativa do ar, que é a atividade de água, certo? E é isso que este equipamento faz. Ele vai ler, então, a pressão de vapor da água da amostra, dividido pela pressão de vapor da água pura, que é a atividade de água. Então, é um princípio de funcionamento bastante preciso e primário. Aqui tem um filmezinho mostrando o Aqualab. Esse é o bloco sensor. Nós temos este O-ring laranja, que é importante, porque ele vai selar a sua amostra contra a umidade relativa do ambiente. Então, a sua amostra a atividade de água da sua amostra vai entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Aqui nós temos um espelho e o sensor óptico vai ler a temperatura de formação de orvalho e relacionar com a atividade de água da sua amostra, ok?
Então, este é o princípio de funcionamento do ponto de orvalho. Vou apresentar aqui para vocês também um outro equipamento, é o Aqualab 3. Estou apresentando pela primeira vez este equipamento. Ele também funciona pelo princípio de ponto de orvalho. Tá? Você coloca sua amostra e nesta gaveta vai formar o equilíbrio entre a atividade de água da sua amostra, a umidade relativa do ar, e será lido num espelho resfriado. Então, o que nós temos em relação ao ponto de orvalho? A grande vantagem é que é um método primário de medição de pressão de vapor e não necessitaria de calibração por ser um método primário. Daqui a pouco eu volto aqui para falar. Ele tem uma alta exatidão, de mais ou menos 0,003 de atividade de água. A medição é bastante rápida, é menor do que 5 minutos. Produtos com atividade de água mais alta têm mais água, entram em equilíbrio com a umidade relativa do ar mais rapidamente, umidade relativa ali daquele microambiente, do bloco sensor, mais rápido, e aí termina a leitura em 2,5 minutos, 3 minutos. Produtos que têm atividade de água mais baixa, por exemplo, macarrão seco, batata frita, batata chips, tem atividade de água bastante baixa, demora de 4 a 5 minutos para realizar a leitura. De toda forma, é bastante rápida a medição da atividade de água. A faixa de medida é de 0,03 a 1 e ela tem uma autoconfiança nos resultados, bastante reprodutibilidade e repetibilidade. A desvantagem, então, aqui, ele não precisa de calibração, mas, como é um espelho, pode sujar e você tem que fazer a limpeza desse espelho. Se você tomar todos os cuidados necessários, essa limpeza não se faz necessária. Nós temos até um seminário em que eu falo bastante são as dúvidas na hora de medir a atividade de água e como você fazer uma leitura mais precisa, mais exata de atividade de água. Então, quem se interessar também tem tem 2 seminários que estão disponíveis no YouTube, falando sobre essa limpeza e a forma de calibração do ponto de orvalho e também do sensor de capacitivo. Tá? Mas, em princípio, o ponto de orvalho não precisaria de calibração, o que ele precisa é de fazer uma limpeza no espelho, caso a sua amostra acabe contaminando o espelho. Tá? E outra desvantagem é que a leitura pode ser afetada com alta concentração de álcool, propileno glicol ou ácido acético. É alta concentração, ok? Por exemplo, se eu faço um drageamento com álcool, consigo ler no ponto de orvalho normalmente. Aquela quantidade de álcool presente no meu drageamento não interfere. O que não dá realmente é para ler, por exemplo, um bombom que tenha um recheio alcoólico, ou a medida de atividade de água em um licor alcoólico, não consigo ler com ponto de orvalho, tenho que ler com os sensores capacitivos, ou de constante de elétrica. Então, aqui dando uma pausa, vou continuar falando dos princípios, mas antes de introduzir um novo princípio, eu só queria mostrar essa normativa, essa norma, a USP 922. A nova edição da USP, eu sei que está pequenininho aí para vocês, tá? Mas ela vai ser lançada no dia 1º de maio de 2021. E ela cita como
primeiro método, o método do ponto de orvalho em espelho resfriado. Depois, os higrômetros de constante dielétrica por resistividade, capacitivo e um TDL, Tunable Diodo Laser. Diodo Laser, eu vou falar dele em seguida, e o sensor de infravermelho. Aqui cita bem pequenininho de que os métodos por higrômetros capilares, ponto de congelamento por depressão do ponto de congelamento, o isopiéstico, não são métodos realmente tão confiáveis assim, são os métodos mais antigos e que, portanto, para a indústria farmacêutica, para a USP, deveriam ser evitados. Aqui eu escrevi maior os princípios conforme está citado ali na USP. O ponto de orvalho, os higrômetros eletrônicos capacitivo e resistivo e o higrômetro óptico a laser, que é o que vou apresentar para vocês agora. Tá? Então, a indústria farmacêutica gostaria de medir etanol, PA, ou a indústria de combustível deseja medir atividade de água em gasolina ou biodiesel, porque pode haver desenvolvimento de micro-organismo na superfície desses produtos, e aí eles são micro-organismos filamentosos que podem acabar gerando problemas. Tá? Então, foi desenvolvido um equipamento TDL. O TDL, o laser TDL, ele é utilizado em vários equipamentos. Se eu quero medir quanto eu tenho de oxigênio, tem um TDL. Quero medir quanto eu tenho de CO2, tem um TDL. E aqui o nosso TDL, ele foi, o diodo dele foi finamente calibrado num comprimento de onda específico que mede a atividade, que mede água. Então, se eu tenho no meu produto água, eu coloco ali a minha amostra, por exemplo, um álcool PA. O álcool pode evaporar ali dentro da minha câmera, mas o meu fio de laser, a minha luz de laser, vai ignorar a molécula de álcool. E ela vai ler somente molécula de água. Então, é um laser com um receptor finamente calibrado num comprimento de onda que mede somente água. Então, posso medir ácido acético puro? Posso. Posso medir álcool PA? Posso. Posso medir gasolina, posso medir éter, posso medir cloroformo. Olha, não posso medir ácido sulfúrico fumegante, não posso medir ácido clorídrico, PA, tá? Porque daí são ácidos realmente corrosivos. Mas eu também não utilizo ácido sulfúrico nem ácido clorídrico em alimentos nem em medicamentos. Então, o que eu posso medir são os solventes não corrosivos, não oxidantes em grau elevado, para saber se eu tenho a contaminação de água. Aí a água é uma contaminação no meu álcool, a água é uma contaminação na minha gasolina, por exemplo. Então, nós temos o modelo TDL para medir atividade de água em produtos que são solventes. Posso utilizar o TDL para medir a minha geleia? Pode. Ele mede a atividade de água
em todos os produtos nos solventes. Então, é uma nova tecnologia, inclusive citada agora na USP 922. E, por último, eu quero apresentar para vocês um sistema de gerenciamento, é um software, tá? Chamado Scala, que ele é um coletor de dados. Ele captura os dados, por exemplo, o Aqualab 3, ele funciona com o Scala. O Scala você pode ter ele no seu computador, num tablet ou no seu celular. E você está andando dentro da sua fábrica e receber o valor de leituras, tanto de atividade de água, quanto de alguns outros equipamentos que você queira. Por exemplo, de uma balança de umidade, de uma balança, de um pH-metro, pode interfacear e você obtém os resultados dos seus produtos, as leituras feitas. Então, vou mostrá-lo rapidamente aqui. O software, você coloca o nome do seu produto, aqui é uma ração, e as informações que eu quiser desse meu produto. Posso colocar ou não estas informações. O que eu posso colocar também é a curva de isoterma desse meu produto. Aqui, no caso, é a minha ração. Eu fiz uma curva de isoterma dessa ração, peguei os parâmetros dessa curva e inseri. Eu posso usar uma equação da LP, que é de polinômios, GAB, que é muito conhecida, BET e M2A. Tá? GAB e BET são as mais conhecidas. O DLP, como é um polinômio, ele ajusta muito melhor a curva, mas eu escolhi GAB porque é a mais conhecida. Coloquei aqui os parâmetros da curva de isoterma da ração. Realizei várias leituras e o software apresenta a leitura da umidade. Na verdade, não é leitura, é a correlação da umidade nesta leitura de atividade de água. Então, por exemplo, o meu produto leu 0,6615 de atividade de água com 12% de umidade. Uma outra leitura que eu fiz aqui, 0,760, que está laranjinha, e 16%, ou 15% de umidade. Fiz intencionalmente essa leitura para ficar laranja, para mostrar assim. Eu determinei parâmetros limitantes da minha amostra. Ela pode ter no máximo 0,70 de atividade de água e no mínimo 0,50. Então, conforme for fazendo a leitura, ela me dá se o meu parâmetro está dentro ou fora do que foi estabelecido. Então, 0,760 está fora, mas ainda dentro de um limite de aceitável que eu coloquei aqui. Eu disse, tem que ser 0,70, mas eu aceito até 0,80. Então, ficou laranja. Se tivesse ficado muito fora, estaria vermelho. Tá? E aqui relaciona com o valor de umidade, conforme a curva de isoterma. Aqui também é um filminho só para apresentar. Vocês podem ver aqui, é que é muito rápido, mas está integrado com um equipamento que lê oxigênio residual quando se faz a integração do software, não só de atividade de água, mas também eu posso fazer num leitor de oxigênio residual, quando eu
modifico a atmosfera do meu produto. Tá? Então, é a integração do valor de atividade de água com pH-metro, com porcentagem de oxigênio ou uma balança de umidade, por exemplo. Mas se você tiver a curva de isoterma, você não precisa da balança de umidade, que ela já correlaciona a atividade de água com a umidade. Eu termino aqui a minha apresentação dos parâmetros, dos princípios de funcionamento. Gostaria que vocês me dessem um retorno, se esse seminário foi útil ou não, e quais outros temas sobre atividade de água que vocês gostariam que nós elaborássemos o próximo seminário. Okay? E agora, fico aberta às perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela excelente apresentação. Agradecemos também aos participantes que nos acompanham nessa manhã para esse seminário científico. Respondendo à pergunta de alguns participantes, uma pergunta comum aqui é onde que eu posso baixar uma cópia dessa apresentação. Então, agora, enquanto a gente está aqui ao vivo, você pode clicar na ferramenta GoToMeeting, só clicar na interface, tem uma opção lá chamada Handout. Eu não sei o que pode estar em português, mas na opção Handout tem um PDF, você baixa a apresentação completa em PDF. Se você não encontrar ou for fazer isso mais tarde, é só entrar no nosso site mattergroup.com.br, você procura lá a parte de seminários. Lá na parte de seminários, você vai achar tanto o PDF dessa apresentação, quanto o link para o vídeo completo, vídeo e o áudio, claro, completo da apresentação, tá bom? Então, se você perdeu alguma parte, algum colega teve que sair mais cedo, alguém que não assistiu, é possível sim rever o seminário. Bom, acho que é isso aí. Vamos passar para as perguntas mais técnicas, e temos várias delas hoje. A primeira pergunta é do participante Renier. Eu espero que eu esteja pronunciando corretamente teu nome, Renier. Ele pergunta o seguinte: Tânia, essa esterese que você menciona, ela reduz a vida do sensor do equipamento ou pode levar até a troca desse sensor? Renier. Renier, deixa eu só, antes de responder, é que a minha imagem também está em inglês e não é exatamente o que vocês veem, mas por aqui tem uma abinha escrito documentos. E se você clicar na setinha para baixo desse documento, aparece essa apresentação, para vocês abaixarem essa apresentação. Ok? Bom, vamos lá. Renier. Em princípio, a esterese não diminui a vida útil do seu sensor. Tá? Ele só acumula um pouco mais de água e não faz a desorção dessa água completa e fica dando um valor de atividade de água mais alto do que realmente tem a sua amostra. É bastante simples, é só você colocar um carvão ativado, novo, bom, na cápsula de leitura, faz umas 2, 3 leituras do carvão ativado, e aí você já faz a desorção do seu sensor, do seu polímero. Se você não tiver carvão ativado e tiver aquelas bolinhas de sílica bem azulzinha, você pode colocar também, faz umas 2, 3 leituras que você faz a desorção. Tá? É bastante simples. Não diminui a vida útil do seu sensor, não.
Muito obrigado, Renier, pela participação nesse seminário. A próxima pergunta é do participante Bruno. E o Bruno pergunta o seguinte, Tânia, quando você estava mostrando os diferentes métodos para fazer a leitura de atividade de água, ele pergunta, existe algum método mais preciso ou mais eficiente? Bruno, a medida de atividade de água por ponto de orvalho, ela é mais eficiente no termo de rapidez. Se eu pensar que os sensores de constante de elétrica vão atingir a exatidão do sensor de ponto de orvalho? Sim, só que num tempo maior. Se eu tenho um produto que tem atividade de água de 0,450, o ponto de orvalho vai ler 0,450 em, no máximo, 5 minutos. 3 minutos e meio, 4 minutos, ele lê. E aí você pode fazer repetidas leituras dessa mesma amostra, ler 2, 3, 4 vezes, o valor vai ser o mesmo, de 0,450, mais ou menos 0,03, ok? Os sensores de constante de elétrica, eles demoram um pouco mais para fazer a leitura. E aí, se você quiser uma exatidão de 0,003, vai demorar uns 15 minutos para fazer a leitura. Tá? Os nossos sensores de constante de elétrica têm uma exatidão menor, de 0,01, tá? E aí, essa exatidão de 0,01 é alcançada com 5 minutos. Agora, se eu quero uma exatidão igual do ponto de orvalho, de 0,003, vai demorar mais tempo. Tá? Então, em termos de eficiência numa produção, de ser mais rápido, o ponto de orvalho é mais rápido, apresenta uma exatidão maior em um menor tempo. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado, Tânia, e obrigado, Bruno, pela excelente pergunta. A próxima pergunta é da participante Citiele. E ela pergunta o seguinte, Tânia, qual é o equipamento mais indicado para a medida de atividade de água em carne e produtos cárneos, os quais possuem alta atividade de água, são matrizes complexas com proteínas, gorduras e água na sua constituição? Então, resumindo a pergunta, o equipamento mais apropriado para produtos cárneos. Citiele. Bom dia, Citiele. A Citiele, pesquisadora da Embrapa, né? Nem vou falar de onde para não... Citiele, para produtos cárneos, tem até uma normativa e no último curso do ITAL de produtos cárneos, foi debatido bastante atividade de água. O ponto de orvalho, os equipamentos sensor com ponto de orvalho são os mais indicados. Exatamente por tudo isso que eu falei anteriormente. Produtos cárneos têm a alta atividade de água, né? Então, o sensor ponto de orvalho, ele não se contamina, porque ele faz a autolimpeza, quando ele aquece e resfria o espelho, ele dissipa o vapor de água residual que ficou, então não tenho problema com ele, com produtos de alta atividade de água, como são os produtos cárneos. Então, sensor para produtos cárneos, o mais indicado o sensor ponto de orvalho. Mantém a temperatura muito melhor, sofre menos influência da temperatura, não tem problema de esterese, ele é autolimpante, e faz uma leitura em poucos minutos.
O sensor de constante de elétrica pode ser utilizado? Pode, mas você vai ter que ler uma amostra, ler um carvão ativado. Ler uma amostra, ler um carvão ativado. Por quê? São amostras com alta atividade de água e pode, para evitar a esterese, você faz uma desidratação do ambiente. Aí você vai ter mais trabalho e não vai ter uma exatidão tão grande quanto do ponto de orvalho. Então, para produtos cárneos, recomendamos sempre o ponto de orvalho. Muito obrigado, Citiele, pela sua participação e o nosso abraço para toda a equipe aí. A próxima pergunta, Tânia, é da participante Flávia e segue a mesma linha da pergunta anterior. A Flávia pergunta se para pellets de polímeros biodegradável, no caso amido, a medição por sensor dielétrico é apropriado ou indicado. Então, participante Flávia. Flávia, se o seu pellets é de amido, não sei se você está fazendo um biofilme ou você está encapsulando algum aroma, vai depender do que é este seu pellets de amido, tá? Mas, em princípio, você poderia utilizar qualquer um dos dois sensores. A diferença deles foi tudo que eu já citei. Se o seu pellets de amido tiver uma atividade de água muito alta, recomendo ponto de orvalho. Se ele tiver uma atividade de água mais baixa, pode ser tanto o ponto de orvalho quanto o capacitivo, a constante dielétrica. Lembrando que a constante dielétrica é uma medida secundária e você tem que tomar alguns cuidados. Obrigado, Flávia, pela sua participação. Eu acho que nós temos tempo para mais algumas perguntas. A próxima é da participante Lilian. E ela pergunta o seguinte, Tânia. A vigilância hoje permite a liberação de produtos alimentícios somente com atividade de água? Lilian. Lilian, vigilância sanitária, será que de produtos cárneos que você está perguntando? Não sei. Perdão, complementando que só agora eu vi, ela cita exemplos como adoçantes e suplementos. Ok. Não, em princípio não, para adoçantes e suplementos só com atividade de água, ainda não. Talvez essa pergunta venha da farmacopeia, da USP, em que os medicamentos podem ser liberados com um valor de atividade de água X baixo, não precisando fazer o microbiológico deles. Não sei se é com relação a isso a sua pergunta, mas para medicamento existe na farmacopeia e na USP americana, na farmacopeia europeia, mas para alimentos ainda não existe. Muito obrigado, Flávia. Deixa eu só complementar para alimento desses dois que você comentou, né? Na vigilância para produtos cárneos, tem os valores de atividade de água que podem ser para liberação de lote. Excelente. Então, Flávia, obrigado pela sua participação. E a próxima pergunta é da participante Letícia e diz o seguinte: bom dia, Tânia. A histeresis ocorre no sensor ponto de orvalho? É um esclarecimento que ela pede aqui. Não acontece no sensor ponto de orvalho. Porque
eu falei agora há pouco, ele é meio que autolimpante. O orvalho que se forma é dissipado quando o sensor é aquecido aquecido, que eu falei, 2 graus acima do que está ajustado seu equipamento. Quando esse sensor é aquecido 2 graus Celsius acima da temperatura da sua amostra, dissipa, limpa o espelho e não ocorre essa esterese, não ocorre esse acúmulo de água. Muito obrigado, Letícia, pela participação. Nosso abraço aí para toda a equipe da Aurora. Tânia, nós temos ainda várias perguntas e nós já estouramos aqui o nosso tempo. Se você me permite, eu gostaria só de ler o nome das pessoas que enviaram as perguntas, para que fique registrado aqui que elas fizeram a pergunta e que nós vamos respondê-las, seja por e-mail ou postando na nossa página. Então, nós temos perguntas pendentes da participante Flávia Manuela, nós respondemos uma das perguntas, tem uma outra, da participante Renata, da Lilian, do Renier, do Leandro, da Idila, do Daniel, da Carolina Silva, da Letícia, do Leandro, Carolina Silva de novo, da Núbia, Melissa Holanda, Juliana, da Lilian Soares, do Bruno de Andrade. Eu espero não ter pulado nenhum, porque a página é dinâmica, ela vai alterando à medida que as pessoas escrevem. Então, de qualquer forma, está tudo registrado aqui, são várias perguntas, todas bem interessantes, e nós vamos procurar responder isso ao longo do dia, talvez até leve um pouquinho mais de tempo, que são várias, e postá-las na página na página da metagroup.com.br. Tânia, alguma última consideração antes de se despedir do pessoal? Com certeza vou responder as perguntas e nós vamos postar aqui no nosso site, ok? Se alguém tiver alguma dúvida específica, pode me passar por e-mail, ok? Eu vou respondendo, eu procuro sempre responder o mais rápido possível. Às vezes eu acabo demorando um dia ou talvez 2 dias para responder, mas sempre eu procuro responder o mais rápido possível, então vocês podem me mandar um e-mail diretamente também. E quero agradecer bastante a presença de todo mundo no seminário. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês e que todos continuem se cuidando, que não é um momento de relaxarmos nos cuidados. Muito obrigada a todos pela participação.